Eles não vão perguntar os seus status imigratórios se você... O aeroporto sempre pôde fazer questionamentos, tá? O que acontece? O fato do aeroporto poder fazer questionamentos não quer dizer que eles fazem, porque não há um pedido de apresentação de status em voos domésticos. As pessoas estão com medo de um risco que já existia antes. Quem checa status imigratório no aeroporto é o TSA, que é o Transportation Security Authority. Ron DeSantis não tem poder nenhum no TSA. Então, nenhum. Tipo, a pessoa não tem carteira de motorista de nenhum estado. Ela vai embarcar com o passaporte. Tem alguma ligação? Ela pode ser barrada por isso? Pode, sempre pôde. Mas ela sempre pôde. O agente no aeroporto, o aeroporto tem pessoas que trabalham para o CBP, que é o Customs and Border Patrol. Não é preciso uma suspeita de que a pessoa não tem documento para questionar o status imigratório dela no aeroporto. É que não é a prática. Por isso que é importante falar, as pessoas estão com medo dessa lei da Flórida de algo que já era problemático antes. É que agora Ron DeSantis usou essa lei para se promover a nível nacional, porque ele quer ser presidente. Mas a coisa continua a mesma que estava antes. Tem uma pergunta aqui que a Cláudia está fazendo. Imigrantes que pós necessidade tirar a carteira em outro estado e a carteira não saiu sob investigação, qual é a solução? Bom, imigrante... Saiu sob investigação, o que quer dizer isso? Bom, eu não sei, essa foi a pergunta. Imigrante que pôs a necessidade, tirar a carteira em outro estado e a carteira não saiu sobre qual solução? Sobre investigação, ele está em investigação, deve ser porque compra endereço, a senhora já viu essa história? Mas vamos combinar, né, gente? A pessoa também tem que usar do bom senso. Se você está comprando endereço, você... Vai ficar em investigação. Tem alguma... Acho que não tem, né? Bom, eu não sei te falar, porque se está em sob investigação, vai ficar complicado. Ai, meu Deus. Quais são as mudanças recentes na lei de imigração que afetam os imigrantes ilegais nos Estados Unidos? Tem alguma mudança? Sim, na sexta-feira, a Suprema Corte emitiu uma decisão que beneficia imigrantes, que restituindo o direito do governo federal, na verdade não restituindo, né? Afirmando o direito do governo federal em determinar quem eles vão deportar ou não. Ou seja, quem entrou pela fronteira, quem está em processo de deportação, quem está perante um juiz, o governo federal disse que a partir de agora eles vão poder aplicar um sistema de prioridades. Ou seja, se você está aqui fora de status, foi pego dirigindo sem carteira, eu não quero você. Fica aí quieto, vou fingir que você não está aqui, não vou te dar documento, mas você vai ficar nos Estados Unidos. Agora, se você cometeu um crime, matou alguém, roubou alguém, ali você se torna uma prioridade para deportação. Isso vai permitir que várias pessoas que não têm como se documentar possam fechar os seus casos imigratórios perante o juiz de imigração. Então, para você que está fora de status, para você que está perante um juiz, não perde essa oportunidade, porque a gente está em julho de 2023, a gente tem até o final de 2024 com esse governo atual. É usar de todas as possibilidades para sair na frente e fechar caso e sair da frente do juiz. Gente, juiz é terra de ninguém. Ninguém deve querer ficar na frente de um juiz, a não ser que você tenha um caso que tem muita probabilidade de ganhar, porque você nunca sabe como o juiz vai decidir, tá? Então, para você que está em processo de defesa de deportação, entre em contato com a gente, vamos tentar definir uma estratégia para fechar o seu caso, mas eu considero essa uma decisão muito positiva para imigrantes que saiu. O problema é que está todo mundo falando só da anistia, só de reforma imigratória. E eu não vejo um ambiente político para que isso aconteça agora, infelizmente. E quantos anos que os Estados Unidos não têm uma anistia, não tem? Quantos anos? A última anistia absoluta, aconteceu no governo Reagan. Então, imagina, Reagan foi presidente 35 anos atrás. Clinton passou uma lei que, baseada em uma oferta de trabalho, pessoas indocumentadas podiam se documentar, e essa lei acabou em abril de 2001. Ela seria reaberta, mas o que acabou acontecendo? Os ataques de 11 de setembro. E os ataques de 11 de setembro mudaram
tudo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me legalizei pela lei que foi pelo Bill Clinton, que foi a lei do trabalho. Uhum. Eu entrei na lei do trabalho em 1999. Eu demorei 9 anos para para me legalizar aqui naquela lei. Depois, existe uma brecha ainda naquela lei que as pessoas que estejam trabalhando aqui ainda consigam ter uma possibilidade de se tornar legal aqui nesse país? Para quem começou um processo por aquela lei e perdeu o empregador, ou se você entrou pela fronteira ou está fora de status, e seu pai e sua mãe ganharam o documento por essa lei, você talvez se contemple com uma proteção dentro da 245I. Quem não estava aqui, quem não começou o processo dessa forma, quem não tem pais que começaram o processo dessa forma, não há nada o que fazer num caso como esse. Tem mais nada. Uhum. Graças a Deus, eu consegui pegar a última lei que teve aqui completamente, mas não foi fácil. A gente conseguir um sponsor para a gente não é fácil. Quais são os desafios enfrentados pelos imigrantes ilegais ao acessar o serviço de saúde e educação aqui? Você sabe que a gente tem ouvido muito mais reclamações de imigrantes, principalmente na região de Orlando, em relação à resistência das escolas em matricular crianças nas escolas públicas. A lei federal não permite que crianças sejam discriminadas em virtude do seu status imigratório, tá? Isso não quer dizer que isso não aconteça no dia a dia, até porque a maioria das pessoas não quer processar as escolas. Eu acho que a maior dificuldade é psicológica mesmo. É a pessoa entender as limitações que ela tem como imigrante indocumentado e, ao invés de focar no que ela não pode fazer, ela tirar proveito da oportunidade que ela está tendo e cair para dentro e desenvolver uma estratégia a longo prazo que talvez não envolve os Estados Unidos. Vai envolver a Europa, vai envolver Canadá, Austrália ou o próprio Brasil, numa situação financeira diferente, ao invés de ficar remoendo o que a pessoa não pode fazer, que é o que a gente mais ouve. É difícil, né, doutora? Nossa, eu acho que a senhora tem algum curso de psicologia para aguentar tudo? Porque, olha, eu acho que padre, pastor, advogado, gente ouve de tudo. Ouve. Não, eu faço ideia. Tem que ter um cursinho de psicologia ali atrás, não deve ter, né? Tem que ter um cursinho. Eu já vi que tem uma terapeuta aí para ajudar o dia a dia. Doutora, quais são os procedimentos legais envolvidos no caso de deportação dos Estados Unidos? Tipo, o que pode ser, o que pode levar, aliás, muita coisa, né? A gente que vive aqui vai ver muita coisa. Tem pessoas que aprontam mesmo aqui, então. Então, essa pergunta eu vou tentar responder de uma maneira o mais abrangente possível. As pessoas acreditam, quando elas têm um caso negado na imigração, que aquilo ali que elas recebem uma negativa e aquilo é uma carta de deportação. Não é. A imigração não tem o poder de emitir uma carta de deportação. A sentença de deportação é dada pelo juiz. A imigração nega o seu caso e o que ela te informa é que se você continuar nos Estados Unidos após aquele período, você estará ficando em violação da lei, mas aquilo não é uma ordem de deportação. Um indivíduo que é detido, porque você pode ser colocado em deportação sem detenção e com detenção. O indivíduo que é detido com um processo de imigração, ele vai ter a oportunidade de pedir uma fiança e o juiz vai determinar se ele tem probabilidade de receber uma fiança ou não. E a partir daí, esse juiz vai fazer um processo de análise de quais são as possibilidades, qual é o motivo pelo qual essa pessoa tem a possibilidade de ficar nos Estados Unidos. O que permite ela ficar aqui? São feitas audiências, tem as master hearings, que são as audiências simples, e aí tem o julgamento, que é o individual hearing. No individual hearing é feita uma decisão final, e a partir dali a pessoa recebe uma sentença ou não. Ninguém sai preso, algemado, isso daí é fantasioso, tá? Então, acho que esse é um bom resumo de como funciona um processo de deportação perante um juiz de imigração nos Estados Unidos. Doutora Renata, a senhora sabe que aqui em Massachusetts, pela primeira vez na história, vai ser liberada a carteira de motorista. Uma grande vitória para os imigrantes de Massachusetts. Para os indocumentados. Mas
só falando assim, passando um pouquinho um flashback do que está acontecendo aqui, você acredita que tem gente já vendendo a vaga na fila para pegar a carteira, né? Pensa já o que as pessoas já estão fazendo. E você está surpresa com isso? Nem um pouco. Aí, como eu tenho muito contato com o pessoal aqui que passa bastante informação, o Grupo da Mulheres Brasileiras, que é a Heloísa Galvão, eu não sei se você já ouviu falar da Heloísa Galvão, é uma das pessoas que lutou muito, mas muito mesmo, para que isso pudesse acontecido. Eu não sei, mas a senhora, assim, como advogada, a senhora daria, as pessoas estão já entrando no Moura Veículos para se cadastrar, para poder fazer a carteira de motorista antes da lei entrar em vigor a partir de 1º de julho. Isso é certo ou pode ter alguma coisa? A senhora sabe informar alguma coisa disso para a gente? Eu desconheço qualquer coisa que desabone essa prática. Se a lei eu imagino que o Department of Motor Vehicles de Massachusetts tenha instituído uma organização para poder acomodar a demanda, mas isso antes da lei entrar em vigor, doutora? Porque... não tirar a carteira. Eu não vejo como eles vão conseguir tirar a carteira. Eu imagino que tenha que seguir um protocolo com agendamentos. Eu acho que isso daí é algo que, se você está fazendo isso no site do governo, é uma coisa. Agora, se você está fazendo no site de terceiro, você precisa ficar atento ao que de fato está acontecendo no seu caso. A senhora não ficou nem um pouquinho assustada com a pergunta, né? Eu já ouvi tanta coisa, Cida, que nada me assusta mais. Ai, meu Deus do céu. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta, já vamos voltando. O pessoal, tem alguém aqui morrendo de rir da senhora aqui, ó, vendendo fila na vaga, tá? KKKKK. Isso é só coisa de brasileiro. A senhora está conseguindo ler algumas das perguntas? Na verdade, para mim, não aparece. Tem a Fora do Ninho Brasil falando brasileiros sendo brasileiros. Eu estou vendo que tem aqui mais de 100 pessoas acompanhando aqui a nossa live, mas esse foi o primeiro. Mas isso é somente, está mostrando para a gente, pessoal, a gente está só sendo mostrado aqui no Instagram, porque se eu mudar a tela aqui, vai ficar um pouco mais complicada. Mas eu tenho perguntas aqui para a senhora, deixa eu voltar aqui na minha... Olha, gente, olha só, eu estou com uma lista aqui, doutora, então eu estou tentando manage aqui as perguntas, gente, mas vocês podem continuar mandando as suas perguntas aqui para a doutora. A minha irmã está aqui falando, olha, eu amo a doutora Renata Castro. Não, é uma fã. Qual é o nome da sua irmã? Patrícia. Patrícia. Está aqui falando. Obrigada. Eu espero um dia poder conhecê-la pessoalmente. Doutora, a gente pode falar do nosso plano para outubro? Pode, claro, deve. Gente, vou falar para vocês uma novidade aqui de primeira mão. A doutora Renata Castro ontem nós acabamos de fechar que ela vai estar aqui palestrando no nosso evento para o pequeno empreendedor aqui em Massachusetts. Ela estará aqui em Massachusetts. Eu não tenho o local ainda, mas eu vou passar o endereço depois e vai estar dando de graça, doutor. É isso mesmo? A senhora vai estar atendendo o pessoal de graça aqui? Vou fazer atendimentos gratuitos. Para mim, é uma excelente oportunidade poder sentar com brasileiros. Quando eu sento e faço consultas, eu aprendo. E, enfim, eu sou muito grata pelas possibilidades que brasileiros como eu me deram poder fazer o que eu amo. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir dessa forma. E olha que eu acredito que vai ter fila esperando pela senhora. Tomara, eu espero que sim. Vamos documentar. Vai ter fila aqui. Doutora Renata, na última, vamos voltando de novo, gente falando na Flórida. Deixa eu só pensar nessa forma aqui do jeito de falar. O governo vai proibir financeiramente a ajudar imigrantes ilegais na Flórida, ou identificando, como eles vão identificar os imigrantes ilegais na Flórida depois dessa lei? Porque eles estão falando, porque existe, pergunta que eu não sei, eu não vivo na Flórida, mas existe planos do governo para ajudar imigrante ilegal? Porque aqui em Massachusetts existem várias.
Aqui existe o Gente, friqueiro, olha só, aqui existe a o wiki. Flórida, a Flórida é um estado pobre. A Flórida é um estado que as pessoas confundem com riqueza, porque as construções são mais novas. A Flórida é um estado pobre, as pessoas aqui ganham pouco. Não é um estado incrivelmente desenvolvido historicamente, está começando agora, porque está vindo dinheiro de fora. Então, eu acho que é importante a gente entender por que tem esse ranço aqui na Flórida, né? Eu não vejo mobilização do governo atual, mas falar que o governo da Flórida não quer ajudar, o governo é composto de vários elementos. Eu acho que o imigrante que está fora de status realmente precisa reconsiderar a escolha de estado para ele, simplesmente porque ele tem que estar onde vai viabilizar uma qualidade de vida maior para ele. E aí é uma questão muito mais pessoal do que legal. Porque aí tem muita gente vindo para cá, doutora Renata, você não tem noção a quantidade de pessoas que estão chegando em Massachusetts. Gente, tá parecendo brincadeira, tá chegando gente assim. Aí, não é detalhe, agora eu vou falar o contrário, e tem muita gente com documentos mudando para a Flórida, porque tá falando que a forma de trabalho aí vai ser bem melhor, né? Não sei, não acredito nisso, não. Não, doutora. Não acredito nisso, não. Eu acho que isso é especulação. Eu acho que a Flórida, o custo de vida aqui está cada dia mais alto e eu vejo as pessoas tendo mais dificuldades de se manter aqui. Os meus clientes no norte, Massachusetts, Filadélfia, Connecticut, Rhode Island, Nova York, Nova Jersey, Maryland, eles vivem financeiramente muito melhor do que os clientes que a gente vê aqui. Então, eu acho que é difícil generalizar. Quem quer ganhar dinheiro, quem quer trabalhar, vai encontrar uma forma, qualquer estado dos Estados Unidos. É claro, alguns estados vão oferecer maiores possibilidades, né, possibilidades mais abundantes, mas o imigrante, ele se vira nos 30, ele tem sim completa possibilidade de vencer em qualquer lugar dos Estados Unidos. Doutora Renata, eu costumo falar que os imigrantes aqui, eles são igual camaleão, eles mudam em qualquer lugar que eles estão. O que a senhora acha disso? Eu acho que o imigrante, ele tem uma... Estou respondendo aqui a um comentário da Fora do Ninho, falando... Quero convidar a doutora Renata a contar a história dela no Fora do Ninho Brasil. Pode me convidar que eu estou dentro. Esse rapaz, doutora Renata, só falando para a senhora, ele está em São Paulo. Uhum. Ele conta histórias de imigrantes de todas as partes do país. Ele é muito legal. Que bacana, quero contar a minha história aí. Eu acho que o imigrante, ele quando vem para os Estados Unidos, ele passa a viver uma realidade financeira que na maioria das vezes ele não vivia no Brasil. E se você quiser conhecer quem uma pessoa é de fato, dê a ela poder e dinheiro. Isso vai trazer à tona quem ela é. E eu acho que isso às vezes é passageiro, isso é permanente. Eu não sei se é só o imigrante, acho que isso é do ser humano, sabe, Cida? E é um processo de purificação quase que a pessoa tem que passar, mas na maioria das vezes eu acho que o imigrante, quando a gente fala, o imigrante não se ajuda, eu não sei se é o imigrante que não se ajuda, eu acho que é o ser humano que tem muita dificuldade em entender que, primeiro, ninguém é obrigado a te ajudar. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Segundo, você poder ajudar alguém é um privilégio. Terceiro, você contribuir à ajuda não quer dizer que você tem controle em cima de como a pessoa usa a ajuda que você está apresentando para ele ou ela. Então, isso muda muito a dinâmica de como você lida com a questão vai me ajudar ou não vai me ajudar, ou o brasileiro se ajuda ou não se ajuda, ou ele muda de acordo de onde ele está. Mas eu concordo que o imigrante tem uma memória curta, que ele, quando estava indocumentado, se sentia injustiçado. Aí, quando ele se documenta, ele se esquece dos outros. Mas eu acho que isso é mais uma vergonha de admitir de onde veio. É verdade, porque a gente que trabalha com uma classe imigrante, nós somos imigrantes, tem gente que fala assim, eu não gosto de brasileiro. Estou aqui na América, mas eu não gosto de brasileiro. Eu não gosto de frequentar lugares brasileiros. É complicado, né? Tem os bons e tem os ruins. Eu acho que a gente tem que separar um pouquinho também.
sobre isso. Concordo. A doutora, tem uma pessoa perguntando aqui, quais são o que vai ser aplicado com essa nova lei aí na Flórida, referente aos estudantes universitários? Vai ser afetado de alguma forma, doutora? Eu desconheço qualquer impacto nos estudantes universitários. Eu, pessoalmente, desconheço qualquer impacto. Porque, falando daqui novamente, a pessoa que está aqui em Massachusetts, que ela não tem documento, e ela vai para a faculdade, ela pode até para estudar, mas ela não conclui, não pega o documento por estar ilegal e Então, também paga um pouco mais caro. Na verdade, o que acontece? As pessoas falam que quem está sem documento não se forma, isso não é verdade. A pessoa se forma sim. Ela não consegue obter a licença para trabalhar na área, mas ela pode se formar sim. Não existe um requisito legal de que uma pessoa tenha documento para se formar. E a senhora acabou de falar, o pessoal está fazendo perguntas, eu estou passando aqui e está fazendo perguntas que a senhora já acabou. Falar como que está o estado econômico da Flórida? Já está diminuindo os preços dos imóveis? Está vendo alguma diferença sobre isso? Nenhuma. Estou vendo diferença nenhuma. Eu vi uma entrevista com a senhora que eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu não tenho casa na Flórida, porque eu pretendo comprar, né? Mas eu não tenho ainda. Sobre o valor do tax da tua casa, doutora. O que é aquilo? Na verdade, foi o seguro da minha casa, né? Isso, sobre o seguro da sua casa. É uma coisa absurda, eu estou disputando agora com a companhia de seguro, eu não sou a única. Eu acho que o custo de vida da Flórida não condiz. Eu não moro numa casa, no canal, não é uma casa assim, exuberante. Eu amo minha casa, mas é uma casa de padrão daqui, da região. E eu acho que o custo de vida da Flórida está fora da realidade do que as pessoas ganham aqui. Então, é por isso que eu acho que tem muita gente falando, porque aqui em Massachusetts você não tem qualidade de vida. Cara, você mora a 3 horas de Nova York. Que horrível. Não, terrível, né? Você vai lá, semana passada eu estava lá. Fui lá passear na ponte. É isso aí. Então, eu acho que a gente precisa repensar como a gente trabalha essas narrativas na nossa cabeça. Estou preso nos Estados Unidos, que horrível. No Brasil, você juntava dinheiro 5 anos para poder pagar a entrada da passagem para vir para cá. Agora você está preso aqui. Tudo bem, tem a família. Enfim, eu acho que é muito importante a gente pensar que mesmo estar nos Estados Unidos fora de status é um privilégio. Porque tem gente que nem entrar aqui consegue. Outra pergunta para a senhora aqui, doutora. Deixa eu te falar. Imigrantes documentados na Flórida podem ser demitidos dos trabalhos agora? Imigrante documentado? Indocumentados. Olha, eu não sou advogada trabalhista, eu não atuo nessa área, mas eu não vejo como que uma pessoa indocumentada teria proteções contra demissão. Eu acho que essa proteção realmente nunca existiu. Até mesmo porque a Flórida é um right to work state. O que quer dizer isso? Na Flórida, o empregador pode mandar embora mesmo sem motivo. Então, a Flórida é da mesma forma, a lei trabalhística como aqui, é por hora. Você trabalha e você tem ou você tem alguma coisa que te prende ao empregador. Você tem algum documento por... Na verdade, cada estado vai ter uma estrutura, mas o pagamento por hora é uma mera quantificação, tá? Você pode escolher pagar um funcionário por mês. Aqui na Flórida, você pode trabalhar como um funcionário em uma posição isenta e não isenta. Isenta de quê? De elegibilidade para hora extra. Então, eu não vejo como os direitos trabalhistas aqui na Flórida serão impactados por essa lei. É complicado. Gente, eu tô tentando ver, é tão difícil, doutora Renata, a gente está em 3 canais. A gente está no TikTok, no YouTube, no Instagram e estamos também no Facebook. Imagina a confusão que está aqui para fazer pergunta. Gente, mas se vocês puderem entrar e fazer pergunta, porque a gente já está terminando. Eu estou conseguindo ver mais pelo Instagram, doutora Renata, e a senhora? Eu estou vendo algumas aqui.
Estou vendo o Fern falando aqui, a lei não entrou em vigor, concordo. É devido às pessoas já estar entrando para fazer. Aqui, olha, a E. Fernandes fez a pergunta que fez a live valer a pena. Meu marido está legalizando o irmão e o processo é muito longo. Minha sogra está prestes a pegar o green card. Compensaria mudar o processo do meu cunhado uma vez que minha sogra vira cidadã? Sem sombra de dúvidas e mais importante, se a sua sogra está para pegar o green card, corre, arruma um empregador para o seu marido para ele fazer um processo de green card por trabalho, usando a sua sogra como base do perdão. 3 a 4 anos o seu marido está com um green card em mãos. É mais rápido ainda do que o processo pela mãe dele, que teria que se tornar cidadã para ele poder se documentar. Então, eu adoro fazer lives por causa disso. Eu sei que em todas as lives eu consigo impactar uma pessoa que precisa dessa informação. Então, Fernandes, _Fernandes 18, entre em contato com a gente aqui no Castro Legal Group, a gente atende causas iniciais gratuitas no país todo e vai ser uma honra poder representar seu marido nesse caso. Que bom, doutora Renata. Olha, gente, eu vou pedir desculpa, porque a gente realmente não consegue ir nos 3 canais para ver as perguntas, mas, como a doutora Renata falou, gente, entre em contato, né, com a doutora, com o grupo da doutora Renata Castro, que vocês vão ser muito bem atendidos, e no dia 7 de outubro, a doutora Renata estará aqui na região de Boston, para atender gratuitamente vocês. Olha, eu não percaria essa oportunidade jamais. Doutora Renata, a senhora é uma pessoa muito... Olha, eu vou confessar agora aqui meu segredo, que quando as pessoas falam, você tem que entrevistar a doutora Renata, ela é maravilhosa. Eu falei para ele, gente, como eu já sou legal há tantos anos, imigração já não é um caso que eu leio todos os dias a respeito. Você sabe que é assim que as coisas funcionam. Aí eu falei, tá bom, eu passei mensagem, vocês me responderam maravilhosamente, muito, muito, muito obrigada por isso. E quando a senhora aceitou essa possibilidade de vir palestrar, gente, vai ser uma palestra para os pequenos empreendedores. A doutora Renata, ela é uma empreendedora, que eu já li sobre você. Doutora Renata, fala um pouquinho do seu livro, que você fez 99 perguntas para começar uma empresa. Então, isso daí eu trabalho em conjunto com um consultor empresarial, né, em alguns casos, James Chittinger, que escreveu o livro. Inclusive, vou pedir para você me mandar o seu endereço para eu poder te mandar uma cópia autografada do livro, Cida, para você e para a Patrícia. E a gente escreveu esse livro porque a gente vê que, de fato, o empreendedor imigrante tem alguns obstáculos a sobrepor. Eu, com a advogada de imigração, falando das questões imigratórias, e ele, James, que é um consultor empresarial fantástico, cara brilhante, e que compartilhamos aí no livro como se fosse uma conversa a 3. Você está pensando em abrir um negócio nos Estados Unidos, você é imigrante, o que você precisa saber, o que precisa levar em conta? E o livro foi realmente voltado para o imigrante que deseja vencer aqui nos Estados Unidos. Está disponível à venda na Amazon, na Barnes & Nobles e em qualquer evento onde eu esteja presente. É português ou inglês esse livro? Inicialmente em inglês, mas em breve teremos uma versão em português com mais novidades ainda, com mais informação ali. Inclusive, olha, eu estava lendo aqui sobre o James, eu falei, gente, como que eu vou pronunciar o sobrenome dela? Ainda bem que a senhora já fez aí. Agradeço plenamente. Gente, inclusive o James vai estar presente, a doutora Renata falou, ele só fala em inglês, gente, mas olha, questão de translation aqui a gente tem bastante, não se preocupe. Se você falar para o James que ele é brasileiro, ele vai ficar feliz da vida, ele vai querer oferecer caipirinha, ele já virou até flamenguista, ele está quase brasileiro, eu tenho certeza que até chegar aí na palestra em outubro, o James é uma fonte de informação muito bacana para pequenos empresários, para médios empresários que estão querendo estruturar, organizar, vender os seus negócios. Para você que está aí e que quer essa informação, é uma excelente oportunidade de participar desse evento que vai ser gratuito. Está perguntando aqui, doutora, quais são os canais que possa encontrar a senhora? Se você buscar na internet, YouTube, Facebook, Instagram, Castro Legal Group é o nome do nosso escritório e nosso site também, castrolegalgroup.com. E para finalizar também, eu vou deixar, logicamente, o seu @, aqui depois que a gente terminar essa live.
e vocês podem estar entrando, porque, gente, ela não morde, viu? Obrigada, Cida. Eu espero que vocês que estão assistindo tenham um descanso merecido. Eu, amanhã, estou partindo para a Europa. Eu vou fazer palestras em Barcelona e em Lisboa. Eu estarei em agosto no Japão. Já marquei uma palestra aqui em Raleigh, North Carolina. Meu objetivo, realmente, em novembro, eu vou para Los Angeles palestrar e atender lá. Meu objetivo, sem sombra de dúvida, é poder ajudar brasileiros que, como eu, sonham em viver legalmente nos Estados Unidos. Obrigada pela oportunidade de estar no seu canal e até breve. Outubro nós estaremos aqui pessoalmente. Doutora, olha, não é brincadeira, mas olha, eu vou te falar que eu passei a te admirar muito mais do que a partir do momento que eu fui muito bem atendida pelo seu grupo. Amei, adorei te conhecer, vi que você é uma pessoa assim, franca, direta e normal. Bom, normal, acho que a minha terapeuta disputaria isso, mas... Adoro. Não, normal, não está aqui falando, tipo assim, está falando de gente para gente como a gente. Muito obrigada por passar para nós essa simplicidade de pessoa, essa pessoa maravilhosa. Olha, estarei aguardando você aqui com muita, muita perspectiva. Então, tá bom, querido. Um abraço, tenha uma boa noite. Até logo. Até logo. Boa viagem. Tchau, Obrigada. tchau. Fica com Deus. Gente, ó, beijo a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau.